E aqui que está o lance, vendedor. Saiba o seguinte, que existe 97% da pirâmide para ser persuadida. Então você tem um campo imenso aí. É muita gente, né? Muita gente. Então possivelmente o teu concorrente está brigando pelo mesmo cliente que você. Então existe um oceano azul aí a ser destrinchado. Salve, nação de vendedores! Sejam muito bem-vindos ao programa Trader em Vendas. Aqui nós discutimos as estratégias, comportamentos e atitudes de você, vendedor, para quebrar as objeções do seu cliente, chegar mais vezes ao sim, vender mais e escalar as suas vendas. Eu sou o Marcos Natel. E eu sou Rafael Mendes. E hoje o tema do nosso programa é como não perder mais vendas para a concorrência. Rafa, muito obrigado por estarmos juntos nesse projeto. Tamo junto, irmão. Show de bola fazer conteúdo para essa galera e quantos vendedores precisam disso, né? E serem enriquecidos através de todo o seu conhecimento com vendas, né? Pô, sou eu que agradeço, cara. E esse é um tema muito comentado nas minhas redes sociais. Rafa, cara, tô perdendo cliente para minha concorrência. Há um mês atrás eu recebi uma ligação de uma das pessoas que eu treinei, que hoje é gerente de vendas numa empresa, e ele falou, cara, meu concorrente tá jogando sujo, tá oferecendo tal e tal produto, cara, por 50% mais barato do que eu. Então o cara tá prostituindo o mercado. Ele falou, cara, o que eu faço? Falei, bom, com esse concorrente agora, com esse cliente você já perdeu. O que eu posso te ensinar é fazer algo para não perder mais. E é isso que a gente vai falar hoje aqui. Como é que eu faço para me blindar? Como é que eu faço para me preparar quando o meu concorrente vem jogando sujo, ou quando o meu concorrente vem com estratégias que, cara, não estavam no meu domínio, tá? Então é isso que a gente quer falar hoje aqui nesse podcast, nosso podcast número 1. Trader em Vendas. Trader em Vendas. Show de bola. Então, beleza. Para a gente poder contextualizar, um problema recorrente perder para a concorrência, né? Super. Rafa, qual seria a essência, qual o primeiro passo para um vendedor entender, ou uma empresa entender, como que ele começa a não perder mais para a concorrência? Massa. Então, vamos lá. Inclusive, eu estou gravando um vídeo agora, tá? Um vídeo explicando sobre aquilo que a gente chama de pirâmide de Chat Holmes, né? Destrinchando essa pirâmide, onde, cara, existem somente 3% das pessoas que estão prontas para comprar agora. E aqui que está o lance, vendedor. Saiba o seguinte, que existe 97% da pirâmide para ser persuadida. Então você tem um campo imenso aí. É muita gente, né? Muita gente. Então possivelmente o teu concorrente está brigando pelo mesmo cliente que você. Então existe um oceano azul aí a ser destrinchado. Boa. Mas a primeira dica que eu dou, e aí é uma dica básica, muito básica mesmo, cara, conheça o teu produto, o teu serviço. E quando eu digo conheça o teu produto, o teu serviço, não é só entender quais são os atributos do seu produto, do seu serviço, quais são os benefícios que o seu produto, o seu serviço gera, mas é entender, cara, todo o contexto que está inserido ao seu produto e o seu serviço. Ontem eu estava dando uma consultoria para um dos meus clientes, né? Eu sou fundador da RP Trader, uma empresa de terceirização de prospecção e vendas. E durante essa consultoria com esse cliente, eu olhei para ele e falei assim, cara, existe a possibilidade de você criar uma spin-off dentro da sua empresa? Para quem não sabe, spin-off é uma empresa teste dentro de uma outra empresa. Eu não vou contar os segredos, né? Mas o que aconteceu? A gente fez uma simples mudança no nome da empresa. E essa simples mudança no nome da empresa deixa muito claro o valor que ele gera para esse cliente. A simples mudança de nome mostra o que eu faço e o valor que eu gero para você. Então é fundamental você entender a fundo as características do seu produto, do seu serviço e qual é a proposta de valor que está por trás disso. Eu costumo dizer o seguinte, que um bom vendedor ele não entende só de produto e serviço, ele entende até do contrato, até o contrato que está por trás daquele produto. Show. Os meus vendedores eu treino para que eles decorem até as cláusulas do contrato. Uau! É muito além, né? Não é somente o produto. O que faz aqui? Não, o que permeia todo o universo daquele produto. Seria isso? Muito além, muito além. Pra você ter noção, eu já compartilhei com a minha audiência, inclusive eu escrevi um e-book incrível, o Guia Definitivo para Vencer as Objeções e Vender Mais. E tá show, né? Tá top, show, tá top. E ali eu conto a minha carreira na época que eu era gerente de vendas de uma empresa de computação em nuvem. O que é legal quando eu falo do contrato? No meu contrato eu falava sobre SLA, que era um diferencial do meu produto em relação aos meus concorrentes.
Como assim? O que acontecia? O meu concorrente, quando ele oferecia... Olha que loucura isso, eu quebrava muito os meus concorrentes aqui. O meu concorrente, quando oferecia computação em nuvem, eu conseguia quebrar ele com uma cláusula do meu contrato. Como assim? Na minha cláusula do meu contrato, eu falava que eu tinha um SLA, uma disponibilidade do meu serviço de 99,9%. Por quê? Porque o meu data center, característica do meu produto, era Tier 3, estava em São Paulo. O meu principal concorrente na cidade onde eu morava, onde eu moro, que é Curitiba, o SLA dele era de 99,5%. Por que o SLA dele era menor que o meu? Porque aqui no estado do Paraná você não tem uma outra concessionária de energia. Então, se aquela concessionária ficasse fora, esse meu concorrente tinha que acionar o grupo de geradores. Mas o grupo de gerador tem um tempo que ele consegue se manter ligado. Sim. Já a minha estrutura em São Paulo, não. Eu conseguia ter mais de uma concessionária de energia e mais uma estrutura de geradores. Então, cara, conheça a fundo o seu produto, o seu serviço, conheça a oferta do seu concorrente também e saber como se diferenciar aqui. Cara, fui extenso na primeira. É isso que a gente precisa aprender, né? Porque muitas vezes, se for raso, só conheça teu produto. Não, cara, olha o exemplo prático total. De um SLA que faz diferença. E só vai entender isso se você se aprofundar no negócio. Sim. Você estudar teu produto. Sim. E entender tudo, né? Posso contar pegando esse gancho aqui, olha que loucura isso daqui, eu nunca esqueço. O programa é teu, cara. Eu nunca esqueço quando veio um cliente, eu tinha um cliente que tinha uma fatura de R$50 mil comigo, todo mês, de computação em nuvem. Boa. E aí eu lembro que quando eu mostrei esse dado para ele, ele falou assim, cara, que loucura isso. Ele falou, tá, mas vai ficar mais barato se eu ir para lá. Eu falei assim, então tá bom, o SLA é de 99,5%. Eu falei para você do grupo gerador, eu falei, só que tem um negócio, tem um problema mais grave ainda. Ele falou, qual é o problema? Eu falei o seguinte, cara, por que meu data center é 99,9%? Por uma série de fatores, só que é uma boa prática você construir um data center longe de rotas de avião. E o data center do meu concorrente é bem na rota de um avião. Então, se um avião cair, o que ia acontecer? Ele ia perder os dados dele. Nossa. Ele ia perder o negócio dele. E você vê, você acaba quebrando a própria objeção, né, para não perder mais para a concorrência, porque você identificou uma coisa lá. Boba, que parece ser boba, mas é complexo. Você tem noção? Se um avião caísse no data center, o cara ia perder o negócio dele. Olha que coisa doida. Então eu consegui manter os R$50 mil todo mês. Show. Top? Show. Legal. E qual seria o segundo passo? Beleza, a gente identifica a questão de aprender sobre o produto, né? Conhecer ele a fundo. Qual seria um next step? Para onde que a gente iria para um segundo passo? Boa. Eu vou fazer de novo o jabá, porque eu sou vendedor. Eu criei aqui um vídeo aqui no meu canal, tá? Com essa técnica você pode crescer o seu negócio 100% mais, é o título, tá? Mas basicamente é a técnica de definição do seu perfil de cliente ideal. Cara, defina claramente o seu perfil de cliente ideal. É a persona? É a sua persona. Na verdade, legal. Eu nesse vídeo eu falo sobre persona e ICP, que são duas coisas distintas, mas elas se complementam, né? Então, ICP, eu estou vinculado basicamente à definição do meu nicho e à região geográfica. Então, isso é um Ideal Customer Profile, certo? Legal. E persona, eu estou 100% vinculado aos dados demográficos, tá? A sonhos, medos, comportamentais também. A questão comportamental, tá? E por que isso é tão importante? Por que é tão importante definir a minha persona? Eu estou gravando um curso, tô aqui também falando sobre, cara, que hoje o poder de compra ele está nas mãos do cliente, certo? Então ele saiu das mãos do vendedor, porque hoje a oferta ela é infinitamente maior do que a demanda, a não ser que você utilize recursos de escassez para gerar, né, uma escassez naquele seu produto. Mas por que é tão importante dominar essa técnica da persona? Porque você vende para pessoas. Independente se você vende para um B2B que tem um CNPJ na frente, existe um ser humano, existe um CPF lá por trás. Então é fundamental você entender como funciona esse comportamento do outro lado. E eu tenho alunos em sala de aula que dizem o seguinte, mas cara, conhecer pessoas não é bem assim. Aí eu costumo sempre trazer a seguinte informação, quem foi o ganhador do Prêmio Nobel da Economia de 2017? Boa pergunta. Dr. Richard Thaler.
Um cara que escreveu, um psicólogo que estuda o comportamento, Nobel da Economia. Cara que escreveu um livro sobre a teoria dos comportamentos, né, das pessoas em processo de compra. Por que elas compram muito? Então, assim, cara, a Nobel da Economia está estudando o comportamento das pessoas, tá, em relação à compra. Então, conheça a fundo, cara, a sua persona. Conheça a fundo o seu potencial cliente. Aí, negão, aí você vai se diferenciar do seu concorrente. Show. Se a gente entrar para um aspecto de entrevistar o cliente, de saber, né? Porque o objetivo é não perder para a concorrência. Tem sentido a gente perguntar ou a gente estar próximo dele para poder identificar as variações ou qualquer coisa nesse sentido? Perguntar para o cliente mesmo. Legal. Doutor, vou de novo para um outro estudioso de comportamento. Existe um grande estudador, um grande estudioso, né, corrigindo aqui, Aí a gente põe um preto e branco. Que tudo é ao vivo, que o negócio é sinistro. Mas existe um grande estudioso do comportamento das pessoas em vendas, que é o Dr. Robert Cialdini. Tá? Em que ele fala muito sobre o gatilho da afinidade, né? Na verdade, o hack da afinidade, né? O comportamento da afinidade. É o que escreveu Armas da Persuasão. Armas da Persuasão. Vendedor, né? Tem que ler isso, né? É Bíblia, né? É uma Bíblia de vendas aí, tá? E ele diz o seguinte, cara, ele diz o seguinte, que nós somos mais favoráveis e influenciados a comprar de pessoas que a gente gosta, que são parecidas conosco, que sentimos atração, que nos elogiam e que cooperam conosco. Boa. Por que eu tenho que fazer perguntas? Porque quando eu faço perguntas, a pessoa começa no inconsciente dela, ela vê o seguinte, peraí, cara, eu sou importante para esse cara. Você coloca o teu cliente em um grau de importância. Vou dar um exemplo prático para você. Eu era, porque hoje eu pratico meditação, mas eu era um cara extremamente ansioso. Isso é da minha característica. E chegou uma época em que essa ansiedade, eu não queria mais sentir isso. E eu fui num psiquiatra, né, que é um médico da mente que te receita um remédio. E eu tive 1 hora de sessão com esse psiquiatra. Eu te faço uma pergunta, você acha que a experiência foi boa ou foi ruim? Ruim. Foi péssima. Foi péssima. O cara é um querido. Dispôs. Na verdade, assim, o cara foi um querido. Mas o que aconteceu? Eu senti falta de perguntas, eu senti falta de entender o meu contexto histórico, o meu contexto familiar. Eu senti falta de me sentir importante para ele. Primeiro que eu comecei a consulta com ele dizendo o seguinte, cara, desculpa porque eu estou atrasado, eu acabei estendendo a consulta anterior. Então ele começou, então ele já colocou o outro em grau de importância maior do que a minha pessoa. E em 1 hora de consulta, ele já me receitou um remédio. Como é que ele vai me receitar um remédio sem ir a fundo no meu contexto familiar? Tudo bem que eu falo mais do que o homem da cobra, né, que a gente fala. Eu falei muito sobre a minha vida, mas em nenhum momento eu vi perguntas, cara, que fosse além da superfície daquilo que eu estava falando. Nesse e-book, o Guia Definitivo para Contornar Objeções e Vender Mais para os seus clientes, eu falo como identificar que existe mais informação por trás de uma objeção. Eu até falo o que é uma objeção e uma rejeição, né? Como o dicionário trata isso. Então, uma objeção, cara, aqui por trás existe algo além da superfície, né? Existe uma camada abaixo daquilo. E eu senti essa necessidade, eu senti falta desse psicanalista, desse psiquiatra, buscar mais informações. Então, faça perguntas, entenda o seu potencial cliente. Então, no topo aqui, conheça o seu produto. Cara, conheça a fundo quem você é, né? Conheça quem você é, conheça a fundo o seu produto, o seu serviço, a sua empresa, a sua estratégia de marketing. Segunda pergunta, cara, conheça a fundo. O segundo passo, conheça a persona, ele. Boa. E terceiro, pergunte, busque informações. Tem alguma pergunta específica, Rafa, para que quem tá vendo fala assim, cara, entendi. Pô, eu conheci produto, conheci a persona, o que eu pergunto? Vamos hoje, vou lá no meu cliente, eu tenho algumas... 3 perguntas mestre, ou uma pergunta que seja crucial, que me faça entender e perceber o cliente? Então, obrigado por essa pergunta, né? Eu tô te perguntando, né? Cara, eu acho que o mais importante existe uma frase do Tony Robbins, aquele cara que é um dos gurus da programação neurolinguística, né? Que ele diz o seguinte, perguntas de alta performance geram respostas de alta performance. E perguntas inteligentes geram respostas inteligentes. Tá, mas como é que eu faço perguntas?
Cara, acho que o primeiro ponto é entender que existem frameworks prontos de pergunta. Frameworks são metodologias que te ajudam a fazer perguntas, tá? E aqui eu vou citar os que eu mais uso, tá bom? O primeiro framework, que acabou de completar aí mais de 30 anos de idade, que é o Spin Selling, né, onde eu faço perguntas de situação para identificar o diagnóstico atual desse cliente. O P, perguntas de problema. Tá? Então, SPIN, o anacrônico, né? SPIN, situação, problema, implicação e necessidade. Então, é um framework super famoso que eu consigo construir perguntas, tá? Para identificar a mais, né? O que está por baixo dessa superfície. Então, perguntas de situação, problema, implicação e necessidade. Existe um outro framework de perguntas que eu gosto muito, que o pessoal já aposentou ele, mas eu uso ele, não estou nem aí. Se você aí, cara, que estuda vendas e fala, mas já ultrapassado, o problema é seu, eu uso, ele super funciona, é o bem... O importa é vender, né? E pra mim, é que ele é funcional, tá? Pra mim ele é funcional. Eu sei que ele evoluiu lá pro GPCTBA, mas eu gosto dele, que é o BENT, tá? Que é Budget, Authority, Need e Timeline. Então eu faço perguntas de dinheiro, se o cara tem dinheiro, se ele é a pessoa, a autoridade, se ele tem uma necessidade, em quanto tempo ele espera comprar, tá? Só que também tem uma outra metodologia, eu vou gravar um vídeo só sobre essa metodologia, eu não vou entrar a fundo nela aqui, que é o DIQ, então é Data, Insight e Question. Então eu jogo um dado, você reflete sobre aquele dado, eu te jogo um insight aqui, para você pensar sobre aquilo e te faço uma pergunta, tá? Então, fica ligado aqui, cara. Então, DIQ, eu vou masterizar o DIQ aqui para vocês. Então, use frameworks para fazer perguntas. Se você ficou com dúvida, né, é novo em vendas, ou se já é velho e quiser que o Rafa, que a gente converse sobre isso, sobre cada um deles aqui, ó, deixa nos comentários que a gente vai destrinchar cada uma dessas letras aí que virou sopa de letrinhas, ficou sinistro, né? Mas isso tudo é o quê? Para poder contribuir, né, Rafa? Para a pessoa entender que existe um mundo maior que tem técnica para poder fazer isso, né? Sim, o próprio Spin Selling, procura no Google, então Spin Selling, escrito por Neil Hackhan, é um livro, um best-seller de vendas aí, tá? Que vai te ajudar bastante a entender isso aqui. Show! A gente quer combater a concorrência, tá claro sobre isso, né? Sim. Tem como a gente, por exemplo, sair da commodities e a gente personalizar o produto, o serviço? Porque vamos supor, estou vendendo uma coisa que é padrão, mas eu consegui criar algum nuance, alguma coisa diferente para trazer essa personalização e característica, Rafa, para o cliente? Então, as pessoas, vamos lá, gatilho da escassez, Dr. Robert Cialdini. Você pode gerar escassez de duas formas, tá? Primeiro, o primeiro objetivo do gatilho da escassez é fazer com que as pessoas saiam do status quo. Show. Ok? Então aí eu posso usar escassez para mudança de status quo, escassez de tempo, escassez de informação, escassez de quantidade e escassez de rivalidade. Ok? Tá. Então dentro da mudança de status quo. Mas eu posso usar escassez também, cara, para gerar o quê? Gerar exclusividade. Eu consigo fazer isso. Tá? Então, o gatilho da escassez, para a questão de personalização do atendimento, eu posso usar escassez como exclusividade. Quer um exemplo? Sim. Um exemplo. Você é fã do Sandy Júnior? Não. Não é fã do Sandy Júnior, tá? Então, tinha filas e filas para comprar o ingresso do Sandy Júnior. Sim. Mas qual ingresso, né? Qual parte de um teatro vende primeiro num show do Sandy Júnior? As VIP? Boa, garoto. Camarote. Camarote gera exclusividade. Porque quem realmente quer... Gera exclusividade. Por quê? Porque gera personalização. É um espaço para mim. Show, cara. Entende? Então, toda vez que você quiser gerar uma recorrência no seu cliente, trate ele como único. Não trate ele como um atacado, né? Não trate ele como somente mais um aqui na sua carteira de clientes. Trate ele como um único, trate ele com um nível de personalização. O Joe Girard, que era o maior vendedor de todos os tempos, ele tinha, cara, ele era incrível em relação a isso. Ele fazia muito bem esse processo de personalização e o de pós-venda também. O que ele fazia? Você é casado, né? Eu te conheço, você é casado. Quando você comprava um carro, se você comprasse um carro com o Joe Girard, ele ia descobrir com você qual era a sua data de casamento, de aniversário de casamento e a data de aniversário da sua filha e do seu filhinho que está vindo aí, tá? E ele enviava cartões postais
nessas datas comemorativas. Então, Que show, cara. Então ele tinha essa personalização aqui, tá? Que não é só o aniversário da pessoa, isso aí é comum, né? Cara, ele ganhava, parabéns, né? Ele ganhava a família inteira. Olha Então, quando que seu filho fizesse 18 anos de idade, com quem ele ia comprar o carro? Com o Joy. Com o tio Joy. Com o tio Joy. Show, o tio Joy. Boa. Tá, então personalize seu atendimento aqui. Que show, cara. Beleza, e tem alguma forma, Rafa, de trabalhar recorrência para não perder concorrência? Assim, então, eu deixar o cliente na base para acabar ele não indo na mão da concorrência, eu posso trabalhar alguma espécie de recorrência? Claro, na verdade existe uma frase do Aaron Ross, né, que é um dos gurus de vendas ali do Vale do Silício, que ele diz o seguinte: você pode ter um produto incrível, você pode ter uma ideia incrível, uma solução incrível, mas nada disso vale se você não tem uma geração constante de leads, uma geração constante de novas oportunidades de vendas. Por isso, e aqui também, se você é consultor de vendas ou se você é professor de vendas, existem duas teorias aqui. Existe uma teoria que diz o seguinte, que você precisa masterizar um canal de aquisição, primeiro em detrimento dos outros, tá? Ou você se torna especialista em um único canal de diversificação, né? Um canal de aquisição de clientes. Eu sou fã da pulverização de canais de aquisições. Eu sou maluco, então eu sempre oriento os meus clientes, os meus alunos, a diversificar os seus canais de aquisições de novas oportunidades. Então, cara, eu vou dar um exemplo da minha empresa. Eu faço assessoria de imprensa, eu invisto em inbound marketing, eu faço outbound marketing, eu faço evento, eu tenho canais de indicações de novos clientes. Então, a minha dica para você... e essa aqui para mim é a dica mestre, assim, para você, cara, chegar antes do seu concorrente diversifique os seus canais de geração de oportunidades. Vai dar trabalho? Vai dar muito trabalho. Isso aqui que eu estou fazendo é uma diversificação de canal de aquisição. Esse curso aqui é uma diversificação, né? Esse vídeo é uma diversificação, essa aula é uma diversificação. Então vai dar muito trabalho, mas você vai chegar antes. Por quê? Porque o seu cliente vai olhar, cara, esse cara está em tudo, a mensagem dele, a mensagem dele está na minha mente, tá? Por quê? Porque você está diversificando os seus canais de aquisições. Tem a ver com um gatilho de familiaridade? Total. De dizer assim, cara, total. O cara tá me cercando, meu. Eu vi uma história do Érico Rocha, que quando ele começou ele comprou ele seguia um cara, ele falou assim, cara, esse cara até não era tão bonito assim, eu achava o cara meio feio. Mas eu recebia tanto conteúdo daquele cara que o cara foi se tornando familiar. Eu comecei a falar, cara, o cara é bonito. O cara começou a fazer parte da minha família aqui. Pergunta clássica, né? E quando a gente perde para a concorrência? É a resiliência que tem que entrar? O que tem que acontecer com o vendedor? Porque é um fato, a gente vai perder para a concorrência, né? Não adianta, a gente pode se blindar, pode criar todos os mecanismos possíveis, mas a perda faz parte da vida do vendedor, o não faz parte. Como é que trabalha com isso quando a gente perde, Rafa? Boa! É a famosa palavra resiliência, né? E resiliência não é o fato de só se manter firme numa situação, né? É usar aquilo usar essa adversidade. Se você sofreu essa adversidade, se você sofreu essa pancada, né, da vida, como eu saio dessa situação e vou reagir a isso, tá? Existe um livro, vou dar uma dica aqui, vou ser bem curto aqui nessa dica, mas existe um livro que eu amo esse livro, ele não é muito conhecido aqui no Brasil, chamado Como Construir a Sua Resiliência. E nesse livro existe uma teoria para construir isso, para como consolidar isso. Ele chama da técnica ABC. O que é isso? Eu tenho uma adversidade, perdi um cliente. Então a adversidade perdi um cliente. O B significa base de interpretação. Como é que eu vou interpretar, tá, esse problema? Então eu posso interpretar, puxa, fiquei triste, perdi 50 mil reais de faturamento, me sinto o pior vendedor do mundo, me sinto o pior empresário do mundo. E o C é consequência dessa base interpretativa. Entrei em depressão, ou vou fechar as portas da minha empresa. Tem ele evolui, né? Então tem a pirâmide, né? Vamos lá, a técnica. Adversidade, base interpretativa e consequência disso. Nesse livro ele diz o seguinte, que o cara resiliente, ele precisa desenvolver aquilo que ele chama de um otimista realista. Você tem que ser otimista, mas não sonhador. Otimista
realista. E aí eu uso essa técnica ABC para desenvolver esse otimismo realista. Então, a adversidade. Perdi um cliente. Pá. Base interpretativa. Posso ter perdido esse cliente porque o meu time de sucesso do cliente, de manutenção do meu cliente aqui dentro era muito ruim. Sim. Meus indicadores eram ruins. Qual a consequência? Como eu posso construir uma consequência para que isso não aconteça mais? Vou contratar um profissional do mercado que vai cuidar da minha base de clientes. Ou vou contratar vários canais de aquisições. Por quê? Porque se eu perco um cliente, eu tenho novos clientes entrando dentro da minha estrutura. Tá? Então, esse processo de resiliência dessa situação adversa, ela vai acontecer. O grande segredo é como eu vou reagir nisso. Tá? Não posso ser um otimista bobão, um sonhador. Eu tenho que ser um otimista realista. E esse livro te ensina como construir isso. Então eu tenho uma adversidade, uma base interpretativa e eu tenho uma consequência aqui. Que show. Se parar para pensar, né, a questão da adversidade, ele é um fator, ele é interno e externo, né? Pode ser alguma coisa que a empresa deixou de fazer e tudo e acabou perdendo para a concorrência. Sim. Mas as duas outras são fatores internos. Total, você escolhe superação. mesmo. O cliente não tem mais nada a ver, né? Sim. Então sim. Você consegue trabalhar isso. Seria, né? Eu escolho não ficar sofrendo por isso e bola para frente. Deixa eu dar um case aqui. Eu estou dando uma consultoria para duas irmãs que são arquitetas. Inclusive, elas estão fazendo o projeto do meu novo espaço físico. E aí, ela me ligou e falou assim: Rafa, tomei uma objeção, o cliente não vai comprar. Eu falei: qual a objeção? Ela montou uma proposta para um cliente dela que está construindo um novo salão de beleza, né? Ele tem um salão de beleza, então ele quer reformar o salão de beleza, e a sogra é sócia dele. E ele é um influenciador, então ele tem que trazer, né, para a sócia e para a esposa para aprovar. E a sogra, né, não aprovou. E a objeção foi: minha sogra não aprovou e o nosso aluguel vai vencer no meio do ano e a gente está com medo de o aluguel subir. E ela falou: cara... Objeção forte, né? Forte. Tipo... Forte. Dura. Aí ela falou: o que eu faço, Rafa? Aí eu falei: primeiro lê o guia, né, de como contornar as objeções e vender mais, tá? Mas eu falei assim: faz o seguinte, vamos lá. Ele é um influenciador. Propõe o seguinte, fala para ele: cara, faz o seguinte, eu sou vendedora, eu sou arquiteta, você comprou a minha ideia, você comprou a ideia do projeto, você entendeu que esse projeto vai deixar o seu espaço a experiência com o teu cliente vai ser incrível ali. Aí ela falou assim, faz o seguinte, traga a sogra também para você apresentar, porque ele não soube vender isso para a sogra. Pergunta para ele se ele abriria essa oportunidade de você trazer para a sogra. Ela falou: cara, que incrível, Rafa, massa. Agora a objeção do aluguel. Como é que você contorna essa? Como é que você contornaria? Falar com a imobiliária, já tentar negociar ou não? Eu falei para ela: qual é a sua especialidade? Ela falou assim: neuroarquitetura. Eu falei: a sua neuroarquitetura aplicada a vendas. Diga para ele que o espaço que você vai construir vai ajudá-lo a vender mais, a fazer com que os clientes fiquem mais tempo ali dentro. Ao invés de só cortar o cabelo, agora faz a unha. Ao invés de só fazer a unha e cortar o cabelo, agora faz a maquiagem. Por quê? Porque o espaço vai favorecer com que as pessoas queiram ficar ali dentro. Eu aumento o ticket, daí se aumentar o aluguel também... Que ótimo, que aumente o aluguel, desde que eu venda mais. Desde que o espaço físico provoque isso. Ela falou assim: meu Deus, você é um monstro. Eu não é um monstro. Você olha para esse ABC. Olha para ABC, para resiliência, tá? Vai ajudar muito aqui. Pô, sensacional, hein? Basta, né? Só uma dica dessa já tá valendo... Um MBA. Me diga uma coisa agora, Rafa. Será que a gente perde para a concorrência porque a gente trabalha mais nos atributos do produto do que os benefícios, efetivamente? Total. Eu costumo fazer uma dinâmica em sala de aula da seguinte forma. Eu peço para as meninas fecharem os olhos e começo a falar: meninas, fechem os olhos. Eu tenho um creme tal, da marca tal. Esse creme foi feito na fábrica tal. A essência desse creme veio de tal planta da Amazônia. Essa empresa está há 50 anos no mercado e ela possui 1.000 representantes de vendas, 1.000 mulheres que visitam de porta em porta vendendo esse creme. Aí eu peço para as meninas: abram os olhos. Aí as meninas abrem os olhos, eu digo para elas: gostaram? Gostei, professor. Aí eu falo: agora feche os olhos. Aí as meninas fecham os olhos. Eu tenho um creme. E ao aplicar esse creme no seu rosto, a sua pele vira uma pele de bebê. Ao aplicar esse creme, tira as manchas do seu rosto. Ao aplicar esse creme, a sua pele fica brilhosa, fica sedosa. Aí eu peço para as meninas abrirem os olhos. Eu falo:
Qual dos dois discursos vocês gostaram? Do primeiro ou segundo? Do segundo, professor. Então, quando você fala do benefício, quando você fala o que você vai ganhar e não o que você é, o que você vai ganhar ao adquirir esse produto, esse serviço, você favorece a imaginação. E as pessoas se imaginam comprando aquele produto e aquele serviço. Tá? Mas tem que trazer, então, essa essência, porque quando a gente fala de benefícios, eu tenho que colocar o cliente aqui, o lead aqui, para poder que ele se imagine com aquilo, para que ele veja, quando você está falando para as meninas, deve até abrir sorriso no rosto, né? A pele de bebê, sim. Porque ali você está falando, a planta da Amazônia, pouco importa se fosse sim. Do Pantanal da Amazônia, mas você fala a pele, vai dormir, vai acordar sem ruga, isso é o que... Isso favorece a imaginação. Por exemplo, eu corro todo domingo num parque, e eu tenho um ritual. Eu vou sempre na banquinha tomar uma água de coco depois. Sempre. E o discurso da atendente ela é o seguinte: 300, 500 ou 750? Qual você quer, senhor? Então ela está usando o discurso de atributo, o tamanho da garrafinha de água de coco, né? Da água de coco. Se ela usasse o seguinte discurso: senhor, qual é o tamanho da sua sede? Quanto de sede o senhor tem? Eu ia falar muita sede. Então levo de 1 litro. Levo de 1 litro para matar toda essa sede. Então quando você fala do benefício, cara, você favorece a imaginação. Qual é o tamanho do seu sonho, cara? O tamanho do meu sonho, eu quero ser famoso. Então contrate a minha assessoria de imprensa. O custo dela é R$6.000 para você se tornar um cara famoso. Então quando você fala do benefício, você favorece a imaginação. E aí você ganha da sua concorrência. Por quê? Porque os vendedores estão preparados para usar discurso de produto. É que você linka as aspirações do cliente, né? Então, os desejos. Os desejos dele, de colocar o que você quer. Que ele, cara, esse negócio da sede, nossa, é sensacional. É muito mais do que só o tamanho da garrafa, com certeza. Né? Porque daí está voltado à pessoa, né? Sim. Eu estou me importando com verdadeiramente o que ela deseja, né? Eu vi uma entrevista do Flávio Augusto Silva, né, que o grande segredo da escola de inglês dele foi, por que ele se diferenciou das concorrências? Porque você ia fazer um curso de inglês, levava 7, 8 anos para fazer. Começava lá no verbo to be, não sei o que, tal. Tanto que no Brasil as pessoas pensavam que o curso de inglês era para criança, né? Começava, então era toda uma carreira. E quando ele vem com uma escola com a proposta do seguinte: cara, você quer falar inglês agora, porque você precisa disso no trabalho. Sim. Você favorece a imaginação. Cara, eu preciso disso para o trabalho. Né? Não é a metodologia tal. Não, é valorizando o sonho, o benefício. O que ele vai ganhar com isso? Tá? Então você se diferencia aqui. Porque se linka, né? Às vezes a pessoa está esperando uma promoção e ela precisa ter o inglês. Agora. E daí no foco, né? A minha metodologia é... Não, esquece disso, tá? Isso é fundamental você entender isso lá, tanto que é o item 1 que a gente começou aqui no nosso podcast, né? Conhecer os atributos e tal, mas através desses atributos eu consigo construir a minha cadeia de benefícios. Show! Tem uma outra medida, né, que as pessoas conhecem, que é o NPS. Isso ajuda também a combater a concorrência? Sim. Para poder estratificar, você vê os números, vê os dados. De repente alguém que não sabe, né, o que é NPS, é bom explicar, mas isso faz diferença, Rafa? Total. A edição vai colocar aqui embaixo o significado de NPS, porque talvez eu fale errado, tá? Então é Net Promoter Score, né? Então é uma ferramenta para você validar a qualidade de satisfação, tá, do seu potencial cliente. Edição, coloque isso daqui, tá? Porque se eu falei errado, eu não quero passar vergonha aqui, tá? Mas basicamente é uma forma de validação de satisfação do seu potencial cliente. Porque eu não sei se você sabe, mas existe um estudo americano que diz o seguinte, que um cliente satisfeito, tá, quando ele indica um outro cliente para você, você tem uma taxa de conversão de até 44% vindo de uma indicação, tá? Então, é alto, hein? É assustadora. Então a experiência com aquele cliente foi tão satisfatória com o teu produto e com a tua empresa que ele indica para outros clientes. Tá? Então é importante garantir essa satisfação. O próprio Joe Girardi dizia isso, cara, eu sei que eu vou errar. Então eu deixo claro para o cliente onde eu errei. Mas eu tenho um processo de aceleração tão grande, tá, de correção daquele erro, ao ponto do cliente olhar, cara, esse cara se preocupou comigo.
ele errou, mas ele se preocupou comigo. Por quê? Porque quando o cliente está no processo de compra do seu produto, do seu serviço, ele identifica que você está errando. E se você não corrige isso daqui, se você não garante essa satisfação como um todo, o cliente vai parar e vai falar assim, cara, se no processo de compra eu estou tendo problema com você, imagine depois que eu me tornar cliente. A entrega... Vai ser horrível. Sim. Horrível. Tanto que na minha empresa hoje, eu estou preparando outras pessoas, mas quando eu trago um cliente a bordo da minha empresa, eu cuido desse cliente. Eu faço questão de ir para a operação e cuidar desse cliente. É o onboarding dele, total, né? Total, porque essa experiência do início é fundamental para o sucesso. Boa. E existe, Rafa, porque depende do nível daí de produto ou serviço, essa medição, ela é recorrente, é dia a dia? Como que dá para a pessoa entender isso no negócio dela? Às vezes ela está... você vê em farmácia, né? A pessoa que está ali, você vê um atendimento melhor, é porque ela está sendo avaliada, né? Sim. Como que foi o atendimento? Ok, é uma compra curta, né? Como que seria? Mas se fosse uma compra longa, como que funciona para serviço? Então, essa é a pergunta de $1 milhão. Tá? Porque carece... Vale um tema que Cara, ela carece de muito contexto do seu negócio. Vou dar um exemplo prático e depois eu vou dar uma bibliografia para as pessoas buscarem. Ontem eu fui numa loja, tá? Uma loja bem famosa que vende camisetas básicas e eu comprei 2 camisetas pretas, né? Que estava na promoção de algodão. Cara, a experiência com a vendedora foi incrível. Primeiro que eu cheguei, eu falei assim, olha, eu quero desconto. Aí ela falou para mim assim, olha, para a linha básica nós não temos desconto. Eu falei, tá, mas tem aqui um letreiro aqui, ó, 50% de desconto. E não fala que para a linha básica não tem desconto. já começou quebrando a vendedora. Só para testar. Boa. Aí ela sorriu e falou assim, o senhor tem toda a razão. Toda a razão. O senhor tem toda a razão. Porém, veja que a etiqueta está na região dos femininos. E a cor está induzindo para o feminino. Ela falou assim, mas eu posso fazer o seguinte, na sua próxima compra eu faço questão, tá? Se o senhor me deixar o seu telefone, de ligar para o senhor, quando tiver uma nova promoção da linha básica, eu te ligo e o senhor vai ser o primeiro a saber. Então, aqui a experiência já foi legal com ela. Ela estava configurando expectativa e não deixando de atender, né? Configurando expectativa. Veja, eu tenho um vídeo aqui sobre configuração de expectativa e também sobre contorno de objeções, seja gentil. Ela foi gentil comigo. Legal. Cara, mas a guria foi surreal, assim. Eu paguei, ela fez todo o processo e tal, aí ela chegou, olhou pra mim e falou assim, eu vou levar a tua sacola e vou acompanhar o senhor até a porta da loja. Mano, ela foi comigo até a porta da loja, me entregou a sacola e falou assim, olha, eu vou te ligar. Então assim, ela adaptou. Eu não sei se é um treinamento, para mim parecia um treinamento, então ela estava super bem treinada. Mas então assim, como é que eu faço para garantir, né, essa satisfação? Como é que eu vou validar essa satisfação? Depende do contexto, depende de todo o contexto. Mas a minha dica de bibliografia, existe um livro chamado Customer Success, né, o consultor de sucesso, né, a experiência de sucesso, de um americano chamado Lincoln Murphy, que ele te apresenta como implementar essa área de sucesso dentro da sua empresa, tá, ou dentro da sua experiência de vendas. Então, é uma excelente bibliografia para você aí. Show! Última pergunta, né, para a gente poder finalizar o nosso programa, o nosso podcast, Trader em Vendas. Escutei uma frase que diz assim, ó, para ter sucesso na vida, você precisa de 3 fatores. Um ambiente favorável, trabalho duro e ter paciência. Você concorda com isso? Eu concordo. Quais são as 3? Ter um ambiente favorável. Legal. Trabalhar duro. Legal. E ter paciência. Legal. Então, eu mudaria a ordem. Eu colocaria trabalhe duro, tenha paciência e tenha um ambiente favorável. Show. Porque o trabalho duro provoca os outros 2. Okay? Então, eu sempre acredito no trabalho duro. Tá? Então, acho que a gente está indo para o final do podcast, mais ou menos, indo para o final. Então, assim, antes de ir para o final, marqueteiro que sou, olha só, curta aqui esse vídeo, compartilhe com as pessoas, me siga lá no Instagram, rafamendes.sales. Lá no meu Insta eu tenho um link para você fazer parte do meu grupo do Telegram. Nesse grupo eu compartilho sacadas de vendas, estratégias de vendas, algumas entrevistas com algumas pessoas de maneira rápida para você botar aí no seu negócio ou no seu processo de vendas para você vender mais. E sim, trabalho duro sempre vem em primeiro lugar. Sempre, porque o trabalho duro com inteligência vai garantir os outros 2 itens. Eu não acredito nessa coisa fácil, eu acredito na coisa inteligente. E aí, essa coisa inteligente dá a aparência da coisa fácil, de algo fácil. Tá? Então, quando você trabalha duro
com inteligência, você tem um processo previsível, você consegue gerenciar todos os outros itens que a gente falou aqui no podcast. É fácil depois as pessoas verem os frutos, mas ninguém sabe quantas horas, quanta plantação, quanto chuva, sol na cabeça para poder depois ter aqueles frutos lindos, maravilhosos. Mas alguém foi lá e plantou, né? Tem uma foto, uma imagem, um gif, né, que eu amo, assim, a vida de um empreendedor. E para mim ela se encaixa com a vida de um vendedor. É um equilibrista, assim, com um monte de pratos, né? Ele está equilibrando pratos, ele está na frente de um palco, assim, a plateia na frente, todo mundo batendo palmas e tal. Mas atrás das cortinas tem um monte de pratos quebrados. Essa é a vida de um vendedor. Essa é a vida de um empreendedor, cara. Esse trabalho constante, esses percalços que você encontra na vida, mas, cara, você está sempre ali, ó, equilibrando, bonito, vivendo a sua arte da melhor forma possível. Show, Rafa. Obrigado, cara. Tamo Sensacional junto. esse programa. Como o Rafa já fez, né, aqui a solicitação, realmente compartilhe, porque a gente quer, o nosso objetivo, né, Rafa, é que as pessoas, os vendedores desse Brasil possam aprender mais, possam vender mais, possam realizar sonhos através desse mundo das vendas que é tão maravilhoso, tão empolgante, né? Top, é isso mesmo. Se você curtiu esse vídeo, se você gostou, compartilha, não retenha essa informação com você. Curta, ativa o sininho, compartilhe com as pessoas e eu te espero no meu Instagram lá, tá bom? Tamo junto. Valeu, galera. Valeu, fui!